uma outra abordagem agora. Ficamos chateados? Essa é uma pergunta. Sim, ficamos chateados. Nossas crianças também ficam chateados. Então, nós ficamos chateados com N situações. Ficamos chateados com o marido que não fez o que a gente queria. Ficamos chateados com a esposa que também não respondeu de acordo com aquilo que eu estava achando que eu ia conseguir. Ficamos chateados com o vizinho, com o parente, com o pai, com a mãe. Ficamos chateados com o patrão. Ficamos chateados com o salário baixo. Ficamos chateados com a vida. E muitas das vezes a gente não compreende que estamos chateados e a criança também está. A criança está chateada em que sentido? A criança fica chateada quando a gente não presta atenção naquilo que ela está falando. A criança fica chateada quando a gente não ofereceu as coisas para ela antes e depois a gente vai cobrar dela. A criança fica chateada quando o professor exige algo dela e ela não está pronta para aquilo. A criança fica chateada quando nós exigimos que ela faça algo que a idade dela não compete. Então, é importante nós entendermos que ouvir a criança quando ela está chateada é a forma mais precisa de você não deixar a criança buscar recursos fora com pessoas que não estão preparadas para ajudar ela a se libertar daquele chateamento, daquela coisa que para ela não foi bacana, que não foi legal e que ela ficou triste. Por quê? Tem crianças, pais de 4, 5 aninhos que contam umas histórias que os amiguinhos contou, que o amiguinho falou, e eles ficaram chateados porque eles querem entender por que aconteceu aquilo, e muitas das vezes nós não temos resposta para tudo. Então é importante a gente ouvir os nossos filhos, não colocar nós na primeira pessoa para dar a opinião, mas ouvir e tentar explicar dentro da idade dele. Ó, isso pode ser que seja isso. Não tenho tanta certeza, mas eu vou buscar um pouco mais saber sobre e depois eu volto e falo com você. E por favor, não esqueça, porque a criança ela vai buscar recurso, porque ela tem necessidade de conhecimento, ela tem necessidade de aprendizado e ela vai buscar isso, seja do lado bom, seja do lado ruim. E o que dá a resposta mais precisa para ela, esse se torna herói. Então a gente tem que observar sempre o que está dentro de casa, o que podemos ensinar, o que podemos explicar de acordo com a idade da criança. Sem barganha, sem contar a história do outro, não, a sua própria história. O que te chateou? Pai e mãe não precisam ser os melhores. Eles precisam ser melhor em ouvir a criança, ser melhor em compreender a criança, para que se torne um adulto entendendo que todo mundo tem as suas deficiências, todo mundo tem as suas dificuldades, todos passamos por perrengue, mas todos vencemos, ok? Então, essa dica pega para você de uma forma bem tranquila. A criança de 2 aninhos, às vezes ela vai falar alguma coisa que você não entendeu, ouve ela. Procura saber por que ela está fazendo aquela pergunta. A criança de 3, 4, 5, 6, 7 aninhos, ela vai fazer a pergunta. E você precisa entender por que ela está falando sobre aquilo, por que ela está chateada sobre aquilo, de onde ela tirou aquilo. Mas não forçar a criança, não, mas ouvindo ela e seguindo a linha de raciocínio ao qual ela quer chegar para você compreender, ok? Espero ter ajudado e até a próxima.